Então fica comigo. Texto que a gente inicia esse reencontro de um repique histórico. Na verdade, ele só vai ser um pouco menos bom do que o próximo. Sempre o próximo da equipe é maravilhoso, mas esse foi maravilhoso. Está em Romanos 13:7, diz o seguinte, a palavra do Senhor, em Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que a gente teve nesse repique. A gente com certeza já te encheu de tanta gratidão, de tanto obrigado, de tanto louvor, glória. E muito obrigado por nos trazer aqui. Continua a tua obra na vida de todo mundo. E agora continua falando conosco. Que esteja uma bênção se encontra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, vocês já me ouviram falar isso? Porque eu acho que eu falo sempre depois de escolher o pré e depois de repique. Na minha casa a gente tem uma mania que é a seguinte: falar que o melhor de uma festa é falar da festa. Eu não sei se vocês estão assim na casa de vocês, mas gente, depois de uma festa não tem coisa melhor do que falar na festa. E hoje, quando o culto começou, no café, a gente ia se encontrando e claro que a gente ia falando da festa. Eu tenho certeza que vocês falaram muito da festa. E é isso, é impossível passar um repique e não falar do repique, assim. E aí eu fiquei pensando que todo ano é a mesma coisa, mas sério, o que foi esse repique? Eu anotei algumas coisas assim, o que foram os batismos? Gente, aí o Celcinho que batiza o filho e a filha. Igual no ano passado, o Saraiva batizando a filha. É incrível isso, o que foram os batismos, o que foram as devocionais, o futebol, o que foram as crianças livres de pai e mãe. Criança chega no repique e some. Milena falando assim: nossa, nesse repique eu perdi o meu marido e perdi minhas filhas, e eu fiquei sozinho. É isso assim, todo mundo sozinho, que é o repique, o Duas Marias e as crianças. É incrível. O que foram as músicas, e aí acho que ganhamos duas músicas, essas músicas que falam sobre casa, invadiram a IECUSP assim. O que foram as demonstrações de cuidado, as orações fora de hora, as conversas de café, os confessar de vida, o que estava aquele clima, o clima era assim, vai estar meio chuvandinho, que nada, foi um espetáculo. Eu anotei aqui o que foi a fantasia do Levi, o jacaré, a fantasia da Catê, a fantasia da Duda, do Michael Jackson, da Miriam. O que é isso? Esse ano eu fui assim, né? As meninas, pai, se fantasia, não sei o quê. E não estava muito na pegada. Eu falei, não, esse ano vai todo mundo mais de boa, assim, ninguém vai. Imagina, é impossível. Eu cheguei lá humilhante, assim, eu fui de chinelos, todo mundo viu que era com C. Então, gente, o que foi o nosso culto da fogueira? O que foi tudo aquilo? Alguém anotou a placa do que passou pela gente? Repique é realmente demais. E se você não tem o costume de falar da festa, adote esse costume, assim, porque a liderança da igreja fala muito da festa. O grupo de WhatsApp bomba em gratidão e louvor depois de uma festa dessa. O Celso estava falando comigo ali no café, assim, eu tentei falar para os meus amigos que não foram, que não puderam, como foi esse repique, mas não dá, realmente assim, a gente não consegue traduzir em palavras o que é um repique, só vivendo. Que bênção que é repique, ECUSP, Duas Marias e a gente, e Deus e o Espírito Santo, é tudo muito incrível. Lá a gente vê o que Deus faz com tão pouco nosso esforço e o que Ele transforma com tudo aquilo. Mas a gente acabou de ler Paulo falando aos romanos e dizendo, deva para o outro aquilo que você deve para ele. É tributo, é honra. Então falava, né? Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, imposto, temor.
e honra a quem você deve honrar. E aí eu estou aqui hoje para fazer uma justiça. Eu estou aqui hoje para convidar a igreja, a IECUSP, a dar honra a alguém que muito merece honra. Não só por esse repique, por todos os repiques. Desde sempre. Uma pessoa trabalhadora, incansável, trabalhadora de bastidores, que não pisca o olho. E aí eu vou convidar você a imitar o Levi agora, nas melhores palmas da sua vida, porque a gente... Kaique, chegou? Já chegou, tá aqui. As palmas da IECUSP como honra para quem a gente deve honra. Por favor. Pode entrar. É isso. É isso. Pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, Espírito Santo. Amém. Pode entrar, porque a gente acabou de cantar como igreja que a casa é sua. Que o Senhor é bem-vindo aqui. Pode entrar. O Espírito Santo é essa pessoa da Trindade, da qual até a gente fala muito pouco. Mas devemos toda a honra ao que o Espírito Santo fez e ainda fará, e fez no passado, não só nos repiques, mas na nossa vida, em tudo que a gente faz. E Espírito Santo, tu és muito bem-vindo aqui. A casa é sua, nosso coração, que nós aprendemos, a IECUSP, e a quem honra, honra, e nós hoje te devemos toda a honra. E aí, gente, tudo que eu vou falar aqui hoje surgiu numa conversa do almoço. É isso, eu sempre falo, né? eu chamo a atenção de vocês do ministério, que são os cafezinhos pós-almoço lá no repique. As crianças no tobogã, sumindo, sei lá onde, e os adultos podendo ter conversas de adulto. E numa das conversas de cafezinho, eu estava falando com alguém, e essa pessoa do nada falando assim: pô, caramba, como a gente reconhece pouco o Espírito Santo, como a gente sabe pouco das funções do Espírito Santo. E aí eu me empolguei com aquilo e eu falei assim: cara, a próxima vez que eu pregar na IECUSP eu vou falar dos papéis, das funções do Espírito Santo. Vamos dar honra a quem honra. E aí, dia seguinte, James viajando, Silvinha viajando, o Binho chega assim: prega sábado. Eu falei: pô, prega sábado, claro, que prazer. E hoje eu vou compartilhar com vocês funções, atribuições, papéis do Espírito Santo, porque a gente não o vê. A gente vai conseguir enxergar a obra do Espírito Santo pelo que ele faz. Eu vou te trazer aqui na Bíblia coisas que o Espírito Santo faz, para que a gente possa a todo momento dar honra e reconhecer a obra espetacular do Espírito Santo. Está tudo anotado? Vem comigo. O papel o primeiro papel do Espírito Santo, que é o mais simples que a gente lembra. Uma função do Espírito Santo, sim, serve de fonte e distribuir dons. Isso está lá para a gente em 1 Coríntios 12:4, você lembra disso? Existem diferentes tipos de dons, diz a palavra, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos os dons. O Espírito Santo é a fonte dos dons. De quais dons? Continua Paulo aos Coríntios dizendo, a partir do verso 8, a um o Espírito dá o quê? Capacidade de oferecer conselhos sábios. Quanto conselho sábio foi dado no repique um para o outro? Sabe quem estava te dando esse dom? Sabe quem estava trabalhando por trás de você? O Espírito Santo. A outros, ele dá uma mensagem de conhecimento especial. A um outro, o mesmo Espírito da grande fé.
a outro o Espírito dá o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro discernir se uma mensagem é do Espírito ou de outro Espírito, a outro falar em diferentes línguas, a outro a capacidade de interpretar. Eu sei de uma coisa, verso 11 diz, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede a cada um o que deseja. O Espírito Santo está por trás de tudo isso. E a gente olha o que passamos no repique e a gente às vezes não percebe que aquilo tudo tem o dedo do Espírito Santo. E se nós estamos aqui encantados com o que a gente viu, o Espírito Santo trabalhou do início ao fim e continua trabalhando ao nos trazer aqui. Essa é uma função do Espírito Santo. Mas ele tem muitas outras. Segunda, por exemplo, o Espírito Santo tem uma função de nos conduzir a toda a verdade e nos contar tudo a respeito de Deus. Claro, a gente ouve coisas a respeito de Deus, de pessoas, a gente lê, a gente ouve de uma história, mas por trás de tudo isso está o Espírito Santo. Isso está lá no Evangelho segundo João. E é Jesus falando o seguinte, João 16, do 12 ao 15, diz o seguinte, Jesus para seus discípulos, há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não sabem isso, não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu lhe disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Quer se relacionar bem com o Espírito Santo? Abra seus ouvidos e começa a exercitar o escutar, não com as suas orelhas, mas com o seu cérebro. Começa a prestar atenção, porque o Espírito Santo quer te contar tudo de Jesus. E é Ele que faz. Essa é uma função do Espírito Santo. Tem mais? Terceira função. Ele tem como função de atuar como representante de Jesus aqui. E também nos ensinar e nos fazer lembrar tudo que Jesus disse. Se você em algum momento da sua vida, da sua caminhada, Jesus falou aquilo, saiba que você não é um ótimo lembrador de coisas, mas essa é a função do Espírito Santo, te lembrar das coisas que Jesus falou. E isso está no Evangelho também, segundo João, seu capítulo 14, no verso 16, que diz o seguinte: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, Jesus falando, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu disse. O Espírito Santo, quando você é lembrado das coisas de Jesus, está por trás de você. Olha quanta presença do Espírito Santo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso a quem honra. E Espírito Santo, tu és muito bem-vindo nessa casa que é o nosso coração. O Espírito Santo tem função de te ajudar nas suas fraquezas e na nossa oração. Romanos 8, 26, 27 diz o seguinte: e o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Alguém fraco aqui em algum momento? Claro que há. Pois saiba que o Espírito te ajuda na sua fraqueza. Continua Paulo. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas Ele, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Importante, o Espírito não ora por você.
Eu e alguns de vocês cantamos uma música no passado, que era mais ou menos assim: Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ele não assume essa função que é indelegável sua, de abrir sua boca e o seu coração e orar ao Pai, que te vê em secreto. Ele não ora por você, mas ele ajuda. E às vezes ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe orar, ele sabe a vontade do Pai. Saiba que quando você ora, o Espírito Santo está do seu ladinho, te ajudando na sua fraqueza. Isso é função dele. Que mais? O Espírito Santo dá ideias, dá sugestões e te dá até o que falar em situações específicas. Onde a gente vê essa ação do Espírito Santo? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e autoridades, não se preocupem com o modo que se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhe dará as palavras certas. Atos 8, 29, clássica história com Felipe, que diz o seguinte: então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se e acompanhe aquela carruagem. E a gente sabe o que aconteceu. O Espírito Santo nos dá muitas ideias. O Espírito Santo fala muito conosco. O Espírito Santo te dá muita sugestão. A uns o Espírito Santo fala: decida-se pelo batismo, vai lá. Vamos, se batiza. Tem certeza que ele fez isso no repique? Talvez tirou os filhos do céu de um lugar que estavam ali. Vai, garotada. É agora. O Espírito Santo a outros diz: abra nesse texto, clica nessa música. Aí você olha para o lado assim: gente, mas como é que eu cheguei nessa música? Você, quando se permite, tem sido conduzido pelo Espírito Santo. E ele está ali te conduzindo como um guia. A outros o Espírito Santo diz: não feche esse negócio. A outros o Espírito Santo diz: silêncio. A outros o Espírito Santo diz: sai dessa e vem, levanta e assume. O Espírito Santo está falando, e se você e eu ouvirmos a sua voz no sussurro, a gente tem muito a ganhar para o reino de Deus. Outra função do Espírito Santo: impulsionar homens e mulheres a profetizar. Eu vejo isso lá em 2 Pedro 1, do 19 ao 21, diz o seguinte: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina o lugar escuro. Verso 21. Esses homens, os profetas, os que ainda profetizam, como você, quando abre sua boca e fala o que Deus quer que seja falado, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. E quando a gente ousadamente, aqui em cima ou embaixo, na faculdade ou no trabalho, no jogo do tênis ou sei lá onde, fala da palavra de Deus, em profecia, nós estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo. Olha a obra do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo se materializando em tudo que é lugar, em todo momento. Que mais? O Espírito Santo é função do Espírito Santo falar conosco. Hebreus 3, 7 ao 8 diz: pois o Espírito diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Pastor James sempre fala: se você ouvir o Espírito Santo, faça alguma coisa, não fique parado. E a palavra fala hoje: se você ouvir a sua voz, não endureça seu coração. E seja corajoso como os batizantes, dê um passo.
Mais um. Se entregue. Esse é o convite do Espírito Santo. É função do Espírito Santo ser Deus em nós. Nós ouvimos muito no repique. Nós somos casa de Deus. Somos templos do Espírito Santo. E quando a nossa casa é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo diz: eu sou Deus em você, porque o Espírito Santo é Deus. A gente foi lembrado disso quando em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Vocês não entendem que são templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E o Espírito Santo habitando em nós é Deus em nós. Então você sai daqui e vai para o lugar que você vai, para o buraco que você for. Deus está com você, dentro de você, por meio do Espírito Santo. Quase terminando, o Espírito Santo tem a função de nos servir de guia. A palavra de Deus fala o seguinte em Gálatas 5, 16 e 17: por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão mais os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. O Espírito Santo não controla a sua vida, você é dono da sua vida. Você toma várias decisões o dia inteiro, mas o Espírito Santo tem papel de funcionar como guia da sua vida. Você, quando sai daqui, vai para a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, para o parque qualquer, e se prudentemente você convida um guia para te ajudar nas trilhas, você o faz para que chegue do outro lado em segurança. Você obedece o guia, você honra ao conhecimento do guia, e o guia se agrada quando você faz isso. Afinal, você convidou para ser guia no meio da Chapada Diamantina lá, para não se perder. Pois a gente está cantando aqui que o Espírito Santo vem para ser nosso guia. E Ele quer te levar para a cruz. E espera que você, no mínimo, o siga. Siga seus passos, suas orientações, do tipo: não come essa frutinha não, essa é venenosa. Não bebe água nesse rio não, pode estar contaminado. Não vai por essa trilha aqui não, parece boa, mas é ruim. Vem comigo. O Espírito Santo, como guia, está fazendo o tempo todo isso. E o convite é para a gente deixar nossa natureza humana, nossas vontades e seguir. Mas Espírito Santo, aquele caminho não está parecendo muito bom. Mas você não conhece os caminhos, Ele conhece. O Espírito Santo quer ser seu guia. Última função que eu compartilho com vocês é a função indelegável do Espírito Santo nos convencer do pecado. É dele essa função. Na Trindade, o Pai criou o plano da salvação para perdoar. Na Trindade, Jesus foi o Cordeiro perfeito dado em sacrifício para aniquilar o pecado. E é função do Espírito Santo te levar para a cruz. A palavra de Deus em João 15, 16, em 16, do 5 ao 11, diz: Jesus, agora porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhe disse. Continua Jesus, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá.
Se eu for, eu enviarei a vocês. E quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá, falou eu, mas Jesus está falando, ele os convencerá, o mundo todo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. É papel do Espírito Santo entrar aí dentro, e não eu, não alguém de fora, mas o Espírito Santo te convencer. Assim como convenceu o filho pródigo na parábola, que tinha largado tudo, ido torrar sua vida, até aquele momento que ele fala o seguinte: caramba, a palavra fala, e caindo em si, ele reconheceu e disse: eu preciso voltar para a casa do meu pai. É função do Espírito Santo fazer isso. Mas, numa das devocionais, a gente, na verdade, acho que quando eu falei lá até na sexta-feira, o Marcel nos lembrou do texto de Efésios 4, que falava o seguinte: olha, não vivam mais como os gentios, Efésios 4, do 17 ao 32, enfim. Mas no 23 diz o seguinte: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitude. E aí no 30, Paulo aos Efésios, nesse mesmo conjunto de versículos, diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para um dia nos resgatar como sua propriedade. O Espírito Santo tem trabalhado muito por você, com você, em favor de você, conosco, por nós, em favor de nós. Não entristeçamos o Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no 5, 19 a 22, ele inicia no 19 dizendo o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. Não ignorem o Espírito Santo da sua vida. E cuspe, nós que vivemos de um repique, e não é só do repique, nós que estamos vivendo a obra do Espírito Santo aqui, escrevi eu aqui, aproveitem essa amizade de quem te quer tão bem. Não entristeçam esse seu amigo, não deem de ombros para suas dicas, não virem as costas para o Espírito Santo, não cancelem o Espírito Santo, não bloqueiem o Espírito Santo. Não blasfemem contra o Espírito Santo. Você sabe por quê? E não, deixa eu falar uma coisa agora legal, presta atenção. Não é porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, esse é um pecado que, se você fizer, já era. Cristiano, mas isso está escrito na minha Bíblia. É verdade. Marcos, isso está escrito em Mateus, Lucas e Marcos. Lucas está escrito sozinho, presta atenção comigo. Lucas diz o seguinte: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Toma, Cristiano, está escrito na sua Bíblia, e você acabou de ler isso. Calma. O Evangelho segundo Mateus e segundo Marcos, o próprio Jesus nos abre os olhos para uma outra coisa. Em Mateus, abre sua Bíblia depois, em Mateus 12, 31 e 32. Eu imploro que você depois pegue esse pedaço e vá para sua casa e leia. Mateus 12, do 31 ao 32, olha o que o 31 fala. Por isso eu lhes digo, todo o pecado e toda a blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado,
nem neste mundo, nem no porvir. Jesus acabou de falar que todo o pecado e toda blasfêmia será perdoada. Mas quem falar blasfemar contra o Espírito Santo não será. Calma que agora você vai para Marcos. Marcos 3, 28 e 29, tem uma leitura muito boa, que diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, Jesus falando, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Deixa eu te conduzir gentilmente a um olhar um pouquinho diferente sobre isso. Por que quem blasfemar contra o Espírito Santo em tempo, coisa que ninguém nem sabe explicar o que é blasfemar. Se eu botar aqui uma pesquisa, o que significa blasfemar, nós vamos ter o número de opções igual ao número de gente aqui. Lá em Números a gente vê, na verdade, um conceito bom. Mas por que quem blasfemar contra o Espírito Santo? E antes, Números 15 e 30 diz o seguinte: mas aquele que, Números, lá atrás, mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor. Então, sugiro que blasfemar é você fazer alguma coisa arrogantemente contra a vontade de Deus. Tá bom, Cristiano, por que alguém blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nunca? Se você e eu fizermos algo arrogantemente contra a vontade de Deus, se você fizer isso em relação ao Espírito Santo, ele não vai conseguir te levar para a cruz. E se ele não te levar para a cruz, você não vai ter o perdão de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, levou sobre si todos os pecados, inclusive o da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo, que um dia você fez, for levada para a cruz. Agora, se eu e você blasfemarmos contra o Espírito Santo e falarmos: não, Espírito Santo, estou fora, não te quero, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser levado para a cruz. E aí, se você não for levado para a cruz, você não vai ser perdoado nunca. Quando você lê o Evangelho de Marcos agora desta forma, olha o que está escrito: eu lhes digo a verdade, todo o pecado e toda a blasfêmia serão perdoados. Vem comigo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Onde? Na cruz. Esse é um pecado com consequências eternas. Não pelo pecado em si, é porque você não vai permitir que o Espírito Santo te conduza para a cruz. Por isso, honra o trabalho do Espírito Santo que está fazendo na sua vida. Ele quer muito o seu bem. Ele quer o tempo inteiro te levar para a cruz, porque Ele sabe que é lá que você vai se resolver eternamente. E você, a partir de hoje, nunca mais tenha medo de fazer algo que você não sabe nem o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o texto de Números diz, uma boa dica é fazer algo arrogantemente contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se você está aí ouvindo o Espírito Santo falar: se batiza, vai, e você não vai, talvez você esteja fazendo algo arrogantemente contra a vontade de Deus. Se você está aí ouvindo o Espírito Santo dizendo: levanta daí, entrega a sua vida para Jesus, e você não vai, talvez você esteja fazendo algo arrogantemente contra a vontade de Deus. Se você está aí ouvindo o Espírito Santo dizer: dá jeito nessa vida aí, garoto, dá jeito nessa vida aí, garota, e você não faz, talvez você esteja fazendo algo arrogantemente contra a vontade de Deus. E o Espírito Santo, na sua função, está ali, do seu lado ou dentro de você, te convencendo de tudo isso.
Eu sei de uma coisa: o Espírito Santo está pronto para te oferecer todos os argumentos divinos para você cair em si como filho pródigo e voltar para a casa do seu pai. Se abra ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem todo o arsenal de convencimento divino para falar: dá jeito na sua vida, toma seu lugar à mesa, assuma seu lugar na casa do meu pai, que fez a sua casa, da casa para você desde a fundação do mundo. O Espírito Santo está te convidando: vem para a mesa, vem para casa. E nós falamos: tu és bem-vindo aqui. Toma teu lugar no nosso coração. Na temporada Casa Cheia, a gente, na edição 6 do ano passado, para acabar, a gente falou de um texto que também tem uma pegadinha boa. É o texto que fala para a gente pedir tudo. Conta a história de um homem que queria pão, e aí ele foi lá, tinha chegado visita na casa dele. Isso está em Lucas 11, do 1 ao 13. E ele vai na casa de alguém, pela insistência lá, e consegue pão. Mas diz o seguinte, a palavra de Deus no verso 9: portanto eu lhes digo, Jesus falando, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pedem, recebem, tudo que procuram, encontram, e tudo que batem, a porta é aberta. E a gente pega esse versículo e fala assim: estou feito, tudo que eu pedi, na porta que eu bater, vai ser me dado. Mas o verso seguinte fala uma coisa muito legal. Termina o seguinte dizendo: vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se ele pedir um ovo, você vai dar uma pedra? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai no céu lhes dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Quando Jesus sugere para a gente bater, pedir, é para pedir o Espírito Santo. E se você bater a porta, se você pedir, você vai ganhar o Espírito Santo. E olha, o Espírito Santo é fundamental para a nossa caminhada. Por isso, a quem honra, honra. E aqui, Espírito Santo, nós te honramos como parte da Trindade, como o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia, aquele que nos fala tudo que ouviu de Deus, que ouviu de Jesus, aquele que nos ajuda, aquele que intercede por nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo no Ecuspe. Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso coração. Entra, a casa é sua, Espírito Santo. Entra na nossa casa, assim como a Gabizinha orou aqui, que precisa de ajuda para fazer a mudança na sua vida, que a oração dela é a nossa, de todos aqui. Espírito Santo, vem na nossa vida. Espírito Santo, nos ajuda. Entra, Espírito Santo, entra de malecuia, nos ajuda. Seja nosso guia, e que a gente não blasfeme contra ti, e que a gente arrogantemente não te negue, e que a gente não te bloqueie do nosso WhatsApp, e que a gente não te cancele, e que a gente não dê de ombros para as tuas dicas, e que a gente não ignore as tuas orientações. Espírito Santo, tu és bem-vindo na nossa vida. Continua nos conduzindo, continua nos impelindo a tomar as boas decisões, continua nos impelindo, continua nos ajudando, continua investindo nesse homem, nessa mulher, nesse garoto, nessa garota que está titubeando para tomar decisões de sair do seu lugar e sentar à mesa e assumir o seu lugar à mesa do Senhor. Continua ajudando esse homem, essa mulher a levantar do seu lugar e ir para a cruz, porque é só na cruz que o problema vai ser resolvido. E o problema é nos afastarmos de ti eternamente. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas o dia é hoje. E hoje nós ouvimos a tua voz e a gente não quer endurecer nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter feito a obra que o Senhor já está fazendo em todo mundo aqui. E pela obra que o Senhor ainda vai fazer.
e pela obra que o Senhor já fez, e por tamanha honra e privilégio de fazer o trabalho que te foi dado aqui na terra, de nos conduzir à cruz, porque é lá na cruz que a gente vai poder sentar à tua mesa e participar dela eternamente. Muito obrigado, Espírito Santo. Tu és muito, mas muito bem-vindo aqui. Amém. Que Deus te abençoe.